Nesse fim de semana tivemos aí finalmente a definição do Campeonato Português da temporada 2024-2025, né? Mais um campeonato aí que se definiu na última rodada, né? Que, na minha opinião, é sempre melhor. Eu sempre gosto, assim, quando o campeonato de pontos corridos vai até a última rodada, né? Cara, você imagina como seria da hora se o campeonato espanhol ainda tivesse aberto, né? Com Real Madrid e Barcelona ali. De repente até o Atlético de Madrid ainda no páreo. E a gente fosse chegar para o próximo fim de semana ali pra gente ter a definição. Seria muito mais divertido, né? Então, esse cenário, cara, que Benfica e Sporting chegaram para essa última rodada foi muito doido. Porque as duas equipes estavam com a mesma pontuação e o Sporting tendo a vantagem do critério de desempate, que era o confronto direto, né? Então o Sporting ia enfrentar a equipe do Vitória no José Alvalade, dependendo apenas dele para ser campeão. Era só vencer, era só ter um triunfo ali contra o Vitória e eles iriam confirmar o título. Enquanto que o Benfica tinha uma missão bastante ingrata, porque ele ia visitar o Braga, que é um dos melhores times da Liga Portugal. Daí ele tinha que derrotar o Braga e ainda torcer para o Sporting tropeçar no José Alvalade contra o Vitória. Então era uma combinação assim de fatores que o Benfica precisava atingir ali muito complicada. Então a gente já sabia, né, na live do último fim de semana, que foi quando teve o derby, né, ali decisivo. Eu já tava falando pro pessoal, rapaziada, acabou, forte abraço, tem a menor chance do Sporting fazer merda ali na última rodada. E ainda que o Sporting fizesse besteira, ainda tinha a questão do Benfica, né, cara, que não era garantido que o Benfica fosse vencer o Braga, e de fato não venceu, né. O Benfica, ele meio que facilitou toda a vida do Sporting nesse fim de semana. Porque o Sporting demorou para abrir o placar contra o Vitória, né, a partida terminou 0-0 ali no primeiro tempo. E o Sporting só foi conseguir abrir o placar contra o Vitória lá na segunda etapa, ali após uma bela jogada ali construída pela esquerda, e em que o Pedro Gonçalves acaba fazendo um belo de um golaço ali para abrir o placar e aí tranquilizar de vez aí a torcida do Sporting, né? E aí pouco tempo depois ainda saiu o gol do Diócrates ali, só para fechar de vez o campeonato, só para fechar o caixão, e ainda ajudar o Diócrates na questão da chuteira de ouro, que a gente vai falar um pouco mais sobre daqui a pouco, beleza? A equipe do Benfica não conseguiu vencer o Braga e não conseguiu terminar o campeonato com a mesma pontuação, né? Porque eu não sei se a torcida do Benfica estava se importando com isso, mas de repente seria da hora terminar pelo menos com a mesma pontuação, que é pelo menos para você dizer, cara, a gente perdeu o campeonato, mas a gente só perdeu o campeonato no critério de desempate, porque em pontuação eles teriam feito o mesmo número. Mas não foi assim, né? A gente terminou aí com o Sporting com 82 pontos e o Benfica com 80 pontos. Se eu não me engano, essa é a pontuação mais baixa de um campeão da Liga Portugal desde a temporada 2019-2020, né? O que meio que, como é que eu posso dizer, traduz como foi essa temporada do futebol português, né? Que foi uma temporada muito acidentada, né? Porque, cara, os três principais times ali de Portugal tiveram que trocar de treinador. A gente teve o Roger Schmidt sendo demitido, a gente teve o Vitor Bruno sendo demitido, a gente teve o Rubem Amorim saindo, indo para o Manchester United. Daí chegou o João Pereira, fez um trabalho horroroso também, foi demitido. Então, não foi exatamente uma temporada do futebol português em que a regularidade e o futebol muito bem jogado marcou a exceção do campeonato. Foi mais um campeonato ali que foi ganho por quem errou menos, né? Não foi necessariamente, quem jogou melhor futebol, o futebol mais brilhante. Acabou que quem errou menos, especialmente ali no segundo turno, acabou vencendo esse campeonato. O SCP é o primeiro clube do século que vence um campeonato com 3 treinadores. Baita estatística, mas essa estatística é do campeonato português ou é de qualquer liga europeia? Porque assim, realmente é uma parada muito rara de acontecer, né? Geralmente quando um clube precisa trocar de treinador 3 vezes na mesma temporada, dificilmente ele consegue ganhar um campeonato como a liga, né? Porque geralmente a liga, de qualquer liga, boa, Ivo, boa. Porque geralmente para você ganhar a liga, você precisa ter muita regularidade, né? Tipo, para ganhar uma competição de mata-mata, uma Copa Nacional, uma Champions, uma Europa League, geralmente você, mesmo que você tenha uma temporada bastante irregular, você ainda consegue ali se recuperar, meio que aos trancos e barrancos, sem ainda ser campeão. Mas para ganhar o campeonato nacional, cara, que é um campeonato longo, 30 e tantas rodadas, geralmente você precisa ter uma certa regularidade. Coisa que é difícil de alcançar quando você precisa ficar trocando de treinador. Só que assim, como eu disse, pelas 3 principais equipes de Portugal terem passado por esse processo, eu acho que isso acabou dando uma aliviada. Porque você pensa, cara, se o Bruno Lage tivesse treinado o Benfica desde o começo da temporada, muito provavelmente o Benfica teria sido campeão. Assim como se o Rubem Amorim não tivesse saído do Sporting, o Sporting teria sido campeão antes. Né? Se o Rubem Amorim não tivesse deixado o Sporting,
eles teriam sido campeões até antes, né? Porque o Sporting do Rubem Amorim estava muito bem encaixado, estava ganhando de todo mundo, estava passando a rapa, estava muito bem, não apenas no Campeonato Português, mas também na Liga dos Campeões, né? Inclusive, até algo que eu tenho pra mim, cara, eu tenho certeza que o Sporting teria chegado lá nas oitavas de final da Champions se o Rubem Amorim não tivesse saído, né? Pra quem não lembra, o Sporting chegou até a repescagem e acabou sendo eliminado pelo Borussia Dortmund. Eu acho que se o Rubem Amorim não tivesse saído, pelo menos até as oitavas de final, eles teriam conseguido chegar. E aí depois teria que ver a questão do adversário e tal. Mas enfim, acabou que esse foi um campeonato que foi decidido também no confronto direto, né? Porque em dezembro, cara, acabou que foi um jogo extremamente marcante, não apenas por ser um clássico, né? Mas em dezembro, Sport e Benfica se enfrentaram no José Alvalade pelo campeonato. Nesse que era a estreia do Rui Borges, que foi o terceiro treinador do Sport na temporada. Era a estreia dele, Derby de Lisboa, jogo dificílimo. Assim, um jogo já, como é que eu posso dizer, crucial para o campeonato, porque é confronto direto. E o Sporting venceu esse jogo por 1-0 com o gol do Geni Catamo. Então dá pra você dizer, cara, pelo desenrolar da reta final do campeonato, o Sporting sendo campeão com 2 pontos de vantagem, dá pra você dizer que esse jogo decidiu o campeonato. Porque se você muda o resultado daquele jogo, se fosse o Benfica ganhando aquele jogo, hoje poderia ser o Benfica campeão português da temporada 24-25, cara. Então é aí que você vê a importância dos confrontos diretos, né? E foi algo que eu falei do Campeonato Espanhol, que o Real Madrid perdeu os 2 confrontos diretos pro Barcelona, cara. E aí, irmão, quando você tá enfrentando ali uma equipe no campeonato e você perde os 2 confrontos diretos, cara, é um prejuízo muito grande, né? Porque você deixa de ganhar 6 pontos e o seu adversário ganha 6 pontos. Então esse tipo de coisa, geralmente em campeonatos muito apertados, em campeonatos muito equilibrados, acaba sendo absolutamente decisivo para definir o campeão. Assim ficou a tabela do campeonato, né? Após o fim, Sporting aqui campeão com 82, o Benfica com 80, os dois vão para a Liga dos Campeões, o Sporting vai direto para a fase de Liga, enquanto que o Benfica vai jogar o playoff, né? O Porto acabou ficando em terceiro lugar, bem atrás aqui, né? O Porto teve um momento ali que o Porto até tava na briga também. Foi meio que Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid, tá? Que durante boa parte do campeonato era Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid, só que aí depois o Atlético Madrid ficou para trás e ficou só Real Madrid e Barcelona. Foi um pouco parecido aqui, né? Porque o Porto acabou ficando para trás. E depois disso ficou só o Sporting e o Benfica na briga pelo título. O Porto vai direto para a fase de Liga da Europa League. O Braga vai jogar a eliminatória da Europa League. E o Santa Clara vai jogar a fase de Liga da Conference League. Beleza? Foi assim que ficou aí a definição das vagas europeias para a Liga Portugal. Lembrando que, pela Liga Portugal atualmente ser a 7ª do ranking da UEFA, eles acabam tendo menos vagas, né? Para a Liga dos Campeões da Europa. Essa questão do troféu que eu gostaria de dar um pitaco aqui, cara. Como é bonito o troféu da Liga Portugal, né, rapaziada? Eu ainda não fiz a tier list dos troféus, cara, que eu tô prometendo desde a temporada passada. Desde a temporada passada que eu tô prometendo essa tier list dos troféus das competições europeias. Ainda não fiz, mas pretendo fazer. E acho que o troféu da Liga Portugal vai ficar muito bem colocado, cara. Porque é um troféu bem bonito. Também queria destacar esse momento aqui, cara, bem legal, porque na temporada passada, né, quando o Sporting foi campeão, a gente teve o Rui Amorim falando isso aqui, né, e dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver por que é que acontece. O Sporting não era bicampeão português há 71 anos, beleza? O Sporting não era bicampeão português há 71 anos. Então, além de ser um troféu importante que eles estavam buscando nessa temporada, ser campeão nacional, também era para quebrar essa maldição, né? Para quebrar essa sina deles não conseguirem ser bicampeões nacionais, ganharem 2 títulos consecutivos. E aí eles conseguiram, e a gente teve o Pedro Gonçalves fazendo algo parecido ao que o Rubem Amorim fez aqui, né? O Pedro Gonçalves pegou ali o microfone durante as comemorações e falou: estão dizendo que não seremos tricampeões sem o Victor, que no caso é o Gyökeres, né? E aí ele falou: vamos ver. Então ele meio que lançou ali a mesma coisa que o Rubem Amorim tinha feito na temporada passada. E a gente de fato vai ver, né? Só daqui a um ano, só no fim da próxima temporada, mas a gente vai ver se o Sporting vai conseguir ser bicampeão, tricampeão, aliás, sem o principal jogador deles nessas 2 conquistas, que é o Gyökeres, né? E por falar nele, cara, assim, essa foi uma conquista do Sporting de muitos destaques, né? Você tinha o Trincão, que foi o assistente da Liga Portugal, com 14 assistências. Você tinha o Pedro Gonçalves, que acabou ficando um bom período ali da temporada lesionado, mas quando esteve disponível foi importante, inclusive nessa rodada final, fazendo o gol ali
que iniciou a vitória contra a equipe do Vitória de Guimarães. O Hillman ali no meio-campo, que foi crucial, fez um campeonataço o Hillman, cara. Inclusive o primeiro capitão dinamarquês a conseguir ser campeão da Liga Portugal. O Rui Silva ali, o goleiro, que chegou na metade da temporada e assumiu a meta muito bem ali. Não causou problemas pro gol do Sporting. Mas sem dúvida nenhuma, o grande protagonista, o grande nome desse título é o Gyökeres, né, rapaziada? Não tem muito pra onde correr, cara. O campeonato do Gyökeres é bizarro. Ele termina o campeonato com artilharia com 39 gols. 20 gols a mais que os vice-artilheiros ali, que foram o Pavlidis do Benfica e o Samu do Porto. E a temporada geral dele, somando todas as competições e a seleção da Suécia, ele terminou com 62 gols e 17 assistências, cara. Realmente um número muito absurdo. O Pedro Gonçalves já praticamente anunciou que o Gyökeres vai sair, o que não é nenhuma novidade, né, rapaziada? Venhamos e convenhamos. Desde que vazou aquela cláusula dele, aquele acordo que ele tem com o Sporting para ele ser negociado ali por 65 milhões de euros, tava muito na cara que a equipe do Sporting não ia conseguir segurar ele, né, cara? A gente tá falando de um jogador que é extremamente raro, né? Atacantes da característica do Gyökeres não são fáceis de você achar no futebol mundial hoje em dia. Um cara que é forte, que é extremamente rápido, que é muito goleador, então faz um número absurdo de gols. Não é aquele centroavante de, 20 gols, 20 e poucos gols. Não, é um cara que faz 50 gols por temporada. E que não se lesiona também, né, cara? Normalmente ele tá sempre disponível, tá sempre voando fisicamente. E disponibilidade também é extremamente importante, é uma qualidade crucial para um grande jogador. Então vai ter um leilão, quer dizer, eu não sei se vai ser exatamente um leilão, porque infelizmente o Sporting não vai ter poder sobre o valor de venda do Gyökeres. Mas vai ter uma disputa entre diversos clubes do futebol europeu que vão tentar contratar o Gyökeres, e vai ficar muito entre quem conseguir convencer ele, né? Eu pretendo fazer um vídeo essa semana falando sobre isso, sobre qual, na minha opinião, é o melhor destino pro Gyökeres agora que ele vai sair do Sporting. E aí, cara, vai ser muito crucial também para a equipe do Sporting quem eles vão atrás para suprir no elenco a saída do Gyökeres, né? Eles tinham ali o Harder, né, como um dos atacantes ali do grupo. Acho que a tendência é que ganhe cada vez mais espaço, mas de qualquer forma eles vão precisar ir atrás de alguém para compor o elenco, pelo menos ali, ou quem sabe até para chegar para disputar a posição também, né? O Ivo falou ali do Yuri Alberto no chat. Não sei. Talvez fosse um nome interessante. O Yuri Alberto é bom atacante, nem se compara ao Gyökeres, mas é um bom atacante, tem uma boa idade. Eles vão ter que pensar muito bem, cara. Vão ter que escolher bem direitinho, porque dificilmente eles vão conseguir achar alguém do nível do Gyökeres de novo, né? Lembrando que eles foram buscar o Gyökeres na segunda divisão do futebol inglês, tá? Cristiano Ronaldo esquece, rapaziada. Não teve uma entrevista que o Cristiano Ronaldo falou que não tem chance dele voltar pro esporte? Vocês estão esquecidos disso, rapaziada? Ele mesmo falou que não tem como ele voltar pro esporte. Falando sobre o Gyökeres, ele marcou, né? Ele marcou ali contra o Vitória e ele conseguiu mais 1,5 ponto no ranking da chuteira de ouro. Porém, o Kylian Mbappé também marcou nesse fim de semana, beleza? O Mbappé marcou aí a partida do Real Madrid contra o Sevilha. E no momento a gente tá com essa pontuação aqui na chuteira de ouro, beleza? O Gyökeres é líder com 58,5 pontos e o Mbappé vem logo atrás com 58. Aqui ainda não atualizou, eles ainda não colocaram o gol do Mbappé de hoje, mas ele tá com 29 gols do Campeonato Espanhol e tá com 58 pontos cravados. Se quiser ajudar o canal, considere comprar suas camisas de futebol europeu na LS FootJC, a loja parceira aqui, tá certo? Lá você conta com frete grátis e além disso, colocando 3 camisas no carrinho, você paga apenas 3 e leva todas elas para casa. Utilize o meu cupom de desconto Yuri Dantas, tudo maiúsculo, e você ainda economiza mais 5% de desconto. Lá tem muita coisa bacana, tá? Muitas camisas, tanto do futebol atual, né, as camisas mais novas, como você também vai encontrar modelos especiais e edições retrô. Dá uma olhada no site e compre por lá, utilizando o meu link e o meu cupom para me ajudar, tá certo? O link tá aqui na descrição, você também pode escanear o QR Code que tá sempre aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? Então é assim, o Gyökeres não joga mais no Campeonato Português, o campeonato acabou. O Mbappé ainda tem mais uma rodada da La Liga para jogar no próximo fim de semana.
E o Mohamed Salah, que tá aqui logo atrás, ainda tem mais 2 rodadas da Premier League para jogar. Então assim, para o Gyökeres conseguir ganhar essa chuteira de ouro, ele tem que torcer pro Mbappé não marcar gol na última rodada de La Liga, e ele tem que torcer pro Salah não conseguir marcar 2 gols nas últimas 2 rodadas da Premier League. Ficou bem difícil, tá? Ficou uma situação bem complicada pro Gyökeres. Eu acho que ainda é possível ele ganhar, mas eu diria que hoje é improvável, cara. Você pensar assim que... Eu acho que é mais fácil torcer pro Salah não marcar 2 gols na Premier League, porque o Salah não tá numa fase muito boa, não. Acho que o mais difícil vai ser o Mbappé não marcar um gol na última rodada. Porque na última rodada o Real Madrid enfrenta a Real Sociedad, que tá com um time bem ruinzinho nessa temporada. Então, eu acho que o Mbappé vai pegar essa chuteira de ouro, viu, rapaziada? Infelizmente, né? Tem a questão do coeficiente. Eu fiz todo um vídeo, tá? Ó, pra quem ainda não viu. Eu fiz todo um vídeo específico falando sobre a chuteira de ouro, tá? Esse vídeo aqui, ó. Entenda como funciona a chuteira de ouro. Quem ainda não entende, assiste esse vídeo aqui no canal depois. Mas tem a questão do coeficiente. Então, apesar do Gyökeres ter muito mais gols do que o Mbappé no campeonato, né? O Gyökeres tem 39 gols na Liga de Portugal, enquanto que o Mbappé tem 29 na La Liga. Por causa do coeficiente, infelizmente, ele tem grande chance de acabar perdendo essa chuteira de ouro. De qualquer forma, não apaga a temporada brutal que ele fez. O melhor atacante, né, em termos de produção, é o atacante mais produtivo da temporada 2024-2025. Se você somar ali as 7 principais ligas europeias, o Gyökeres é o artilheiro das top 7 ligas europeias. E o Gyökeres é o jogador que mais participou de gols também. Assim como ele já tinha sido na temporada passada, né? Ali na temporada 23-24. Ele foi o jogador no futebol de clubes que produziu gols e assistências, um número maior entre todos os jogadores das top 7 ligas europeias. O bicho é um monstro, né, cara? Não tem como. O bicho é simplesmente fora de série. E aí, pra finalizar aqui, rapaziada, também vale a pena comentar a despedida do Di Maria, né? Que a temporada acabou de maneira bem melancólica pro Benfica. E essa foi a despedida do Di Maria, pelo menos por enquanto, tá? Porque, assim, eu cheguei a ver alguns locais na imprensa dizendo que ele vai jogar o Mundial de Clubes e tem gente dizendo que ele não vai jogar. Teve até uma confusãozinha de informação, porque o Rui Costa falou que não, a gente vai sentar para conversar com o Di Maria, vamos falar com ele para ver se dá para renovar, não sei o quê. Só que o próprio Di Maria depois do jogo, ele falou que foi o meu último jogo. Então ficou meio esquisito, né? O presidente fala que não, vamos ver se dá para renovar. E o jogador fala, não, meu último jogo, tô indo embora aqui. Enfim, eu vi o Fabrício Romano dizer que ele não chega nem a jogar o Mundial, o que eu acho uma pena, né, cara? Porque... Pô, por que ele não vai jogar o Mundial, cara? Existe uma justificativa pra isso? Porque, pô, cara, é uma competição da hora que o Benfica vai jogar. Tá no grupo com o Boca Juniors e o Bayern de Munique. Então, eu realmente não entendi por que ele não vai jogar o Mundial, cara. Pra mim seria bem da hora se ele jogasse. O Will falou ali, o Di Maria não conseguiu conquistar nenhum campeonato no Benfica nesse regresso. Aí ele voltou... É verdade, né? É que eu tava na cabeça que o Di Maria saiu do PSG em 2022, mas ele foi pra Juventus antes, né? Eu tinha me esquecido. Ele sai do PSG, vai pra Juventus, aí da Juventus ele vai pro Benfica, né? Se ele tivesse ido pro Benfica antes, né? Se ele tivesse saído do PSG direto pro Benfica, ele teria conseguido conquistar pelo menos uma Liga Portugal, né? Mas enfim, de qualquer forma é um ídolo do clube, né? Não teve a despedida perfeita, mas aí é um jogador extremamente querido, né? Enfim. Fica mais uma vez aí o parabéns à equipe do Sport, então, um campeonato conquistado muito na raça também. Não teve aquele futebol encantador e avassalador da temporada passada, por motivos óbvios, né? A saída do Rubem Amorim e tal. Mas mais uma vez eles conseguiram. Temporada que vem, em busca do tri, vai ser um incógnita, né? A gente vai ter que ver como é que vai estar a equipe do Sport, como é que eles vão se adaptar à saída do Gyökeres e tal. Pode ser que saia mais gente, tá? A gente ainda não sabe, pode ser que outros jogadores ali, por exemplo, o Gonçalo Inácio, o zagueiro ali, é um excelente zagueiro, cara que tá sempre na seleção do Portugal. Então é outro jogador que pode ser que receba propostas aí na janela de verão. Eu vou comentar isso aqui bem rapidamente. Porque assim, existe toda uma treta em Portugal sobre o número de títulos do Sport.
O Sporting diz que foi o 25º título, mas os rivais dizem que são 21 títulos. Eu fui dar uma pesquisada rápida e eu entendi que tem toda uma treta por causa lá do começo do futebol português, ali no começo do século passado, porque tinha uma competição que existia antes da Liga Portugal e que o Sporting conquistou acho que 4 títulos dessa competição. E aí o Sporting entende que esses 4 títulos valem como campeonatos nacionais também. E aí, pelo que eu entendi, é como se fosse assim. São 25 títulos nacionais, 25 campeonatos nacionais do Sporting, mas desses 25 títulos nacionais, 21 são da Liga. E os outros 4 são dessa outra competição que existia antes. Beleza? Foi o que eu consegui entender, pelo que eu pesquisei ali. Eu não fui muito a fundo na situação porque eu não tive tempo. Mas eu não quero entrar nessa treta porque não é minha praia. E já basta tudo que eu já sofri com isso aqui no Brasil. Porque eu não sei se vocês portugueses sabem, mas aqui no Brasil tem a mesma coisa. Antes do Campeonato Brasileiro, tinha outras competições ali que depois disso começaram a ser consideradas Campeonato Brasileiro. E aí, por exemplo, você tem o Palmeiras, que é o maior campeão nacional daqui do Brasil. E aí o Palmeiras se considera que tem um determinado número de títulos, e a própria CBF reconheceu, mas os rivais falam que eles têm menos porque era essa outra competição que existia antes do Campeonato Brasileiro. Então, basicamente é isso, tá? É impressionante como o futebol português e o futebol brasileiro tem várias coincidências, tá ligado? Quanto mais eu descubro do futebol português, mais eu vejo como tem coisa parecida com o futebol brasileiro, cara. Porque aqui no Brasil é exatamente a mesma coisa, cara. É exatamente a mesma coisa. Mas enfim, tá, ó. 25 títulos nacionais para a equipe do Sporting. Eu tô falando aqui o número que eles falam, porque foi o Sporting que foi campeão. Mas vai ter gente que vai dizer que é 21 e beleza, tá tudo certo, tá todo mundo correto. Eu não vou entrar nessa.